Fala galera, mais um vídeo aí no canal. Hoje vamos fazer uma aula aí para a reta final, gabaritando, né, ciências naturais para o concurso da Verbenha. Então o concurso está chegando há pouco de um mês, né? Menos de que isso, lá para o dia 28 do final do mês. Então um vídeo com questões bem atuais, de 2026, prova recente aí de ciências naturais. Então, se você não me segue ainda no canal, tá aí, @professor.fabioWilliam, tanto no YouTube, se quiser também estar me procurando também nas redes sociais. Lá eu trago dica de estudo e como passar em concurso público. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Então, trouxe aqui só questões do Instituto Verbeira. Então, trouxe uma questão, prova mais recente, né, dentre para professor de ciências. Então, olha só, Instituto Verbeira, Prefeitura de Gameleira, Goiás, 2025. Professor de ciência, vamos lá. Ó, o ciclo da água é um ciclo biogeoquímico que envolve o movimento contínuo da água pelo planeta Terra. Esse ciclo inclui evaporação da água de corpos de água salgada e doce, transpiração de vegetais, formando vapor, condensação, que origina nuvens, precipitação em forma de chuva, granizo ou neve, infiltração de água no solo, escoamento de água para os rios e oceanos, armazenamento de água por meio de geleiras e, por fim, a liberação gradual da água armazenada em geleiras. Tendo em vista os citados elementos do ciclo biogeoquímico da água e o processo crescente do aquecimento global, quais são as principais modificações que estão ocorrendo nesse ciclo? Então, olha só, pessoal, as questões da banca verbena, geralmente, elas são um pouco extensas, justamente para alcançar a pessoa ali que está fazendo a prova, né? Então, vamos lá avaliar o que está. E se atente aqui à pergunta. Ó. Tudo isso aí foi dando um contexto, mas o que importa é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a canetinha, que a caneta ela é boa para fazer esse. Então, olha só, a partir daqui, ó, tendo em vista os citados elementos do ciclo biogeoquímico da água e o processo crescente, quais são as principais modificações que estão ocorrendo nesse ciclo? Aí vamos lá. Então ela vai trazer essas opções A, B, C e D, né? Que a gente tem que julgar qual é a correta ali, ou a que está errada, ficar atento a ler o enunciado. Então vamos ver. A, aumento da evaporação e transpiração, alterações na precipitação, derretimento acelerado de geleiras e o aumento do escoamento superficial. Letra B, diminuição da evaporação e transpiração, alterações na precipitação, derretimento acelerado de geleiras e o aumento do escoamento superficial. Então, aumento da evaporação e transpiração, alterações na precipitação, derretimento desacelerado de geleiras e o aumento de escoamento superficial, diminuição da evaporação e transpiração, alterações na precipitação, derretimento desacelerado e o aumento do escoamento superficial. Espero que vocês já tenham colocado aí a resposta que vocês acham que é o correto. Então, aqui, pessoal, vai ter o aumento da evaporação, né? Então, essa aqui, diminuição, não seria, nem essa, nem a B, letra C. Aumento da evaporação e transpiração, que isso vai acontecer devido ao calor, né? Alterações na precipitação, então está correto. Derretimento acelerado de geleiras, e aqui já eliminaria essa aqui, que é derretimento desacelerado. Na verdade, o aquecimento global faz com que esse aquecimento seja acelerado, tanto das geleiras, né, que é um problema do aquecimento global, e o aumento do escoamento, né, superficial. Por quê? Porque hoje, com o asfalto, construção civil, há uma menor, né, infiltração da água pelo solo, que é o correto ali do ciclo da água. Então vamos ver? Então, questão A, né? Tranquilo, pessoal. Questão aí, ler o texto direitinho, ler devagar e ir eliminando aquilo que já foi errado. É uma forma eficiente da gente não vacilar no dia da prova. Então, questão 2. Todas vai ser do Instituto Verbena e todas vai ser da Prefeitura de Gameleira, que é o mais atual para professor de ciência. Vou ler só o texto. Quando esquecemos cubo de gelo fora da geladeira por tempo suficiente, o gelo se transforma em água líquida. Essa transformação é chamada de fusão, que ocorre quando o gelo recebe uma quantidade determinada de calor. Ao absorver energia térmica, as moléculas de água no estado sólido vibram cada vez mais, até perderem a estrutura rígida que as mantém organizadas, passando então para o estado líquido. Então aqui ele está falando sobre o estado físico da água, né? Líquido, em forma de gelo,
vapor, a gente tem que entender isso aí também para a prova. Então, olha só, o processo descrito é uma transformação. Letra A, nuclear. A gente vai olhando também por questões, né, pessoal? Nuclear, será que tem alguma coisa a ver? Nuclear, onde a alteração devido às mudanças no estado atômico devido à fusão nuclear. Nada a ver, né? Física, onde há alteração de estado da matéria que afeta a forma, volume, densidade e a quantidade de energia térmica. Letra C, elétrica, onde há alteração devido à alteração envolvendo mudança de cargas elétricas motivada pela transferência de fótons. Química, onde há alteração devido à quebra de rearranjo de ligações de átomos. Aqui, pessoal, é a mudança do estado físico, né? Então, é lembrar do estado físico, líquido, sólido, vapor. Então, é físico. Letra B. B de bola aí. Tranquilo? Se vocês tiverem dúvida, pode estar colocando aí em comentários. E peço também, pessoal, para vocês curtirem o vídeo. Isso ajuda bastante aí no trabalho, para que eu possa estar fazendo outros vídeos até o dia da prova, para a gente gabaritar aí as questões do Instituto Verbena. Então, questão 3. Olha só, essa questão já é um pouquinho mais complicada. Terapia gênica. O que é, né? É um processo biotecnológico muito difundido em ciência e muito importante na medicina moderna. O principal objetivo de terapias gênicas é corrigir ou substituir genes defeituosos, com o objetivo primário de se tratar ou prevenir doença de origem genética. Tais terapias buscam introduzir, remover ou modificar genes nas células do paciente para restaurar o funcionamento normal e saudável do organismo e combater condições que não podem ser tratadas efetivamente por métodos médicos convencionais. Diante desse contexto, pode ser enquadrada como prática da terapia gênica a tecnologia de edição de genes, que é o de CRISPR, né? Com o objetivo de realizar edições de genes associado a. Então, olha só, a questão aí bem trouxe um pouco aí da edição gênica, né? Uma questão bem elaborada de genética molecular, biologia molecular. O CRISPR é justamente isso, né? Você fazer um melhoramento a partir, ou você vai retirar ou vai estar colocando algum gene pensando no que eles que vai ser a resposta aqui. Então, olha só, CRISPR, o objetivo é realizar a edição de genes associados a, letra A, características físicas que melhoram o desempenho no esporte. Será que é isso? Doenças genéticas como diabetes tipo 1, possibilitando-se o tratamento alternativos. Letra C, aspectos cognitivos que melhoram o desempenho intelectual. Letra D, particularidades físicas e estéticas como a cor de olhos. Aqui, pessoal, o CRISPR ele está sendo ainda muito utilizado, né, principalmente no tratamento de doenças genéticas. Então, letra B, né? Então, tanto como diabetes, mas também é muito estudado hoje na pesquisa científica também com o próprio câncer, né? Doenças neurodegenerativas. E é um grande. Hoje é um assunto bem atual aí nessa área de genética e biologia molecular. Beleza? Isso já é feito em plantas, né? Biotecnologia, a Embrapa já desenvolve várias pesquisas nesse contexto. E você retirar um gene, por exemplo, botar um gene numa planta que ela se torne mais resistente a pragas, a ela reproduzir durante todo o ano, né? Então, fiquem atentos aí, questão bem elaborada. Mas a gente já sabe como é que ela pode cobrar. Vamos lá agora. O evolucionismo de Darwin e Wallace. Legal aqui, né? Trazer um pouco do Wallace, que por muitos autores ele é um pouco esquecido, né? Só fala da evolução e seleção natural do Darwin, mas lembrando que o Wallace também teve uma contribuição e que no mesmo período ele chegou aos mesmos resultados, né? Porém, o livro que o Darwin tinha, ele tinha mais embasamento, né? O livro dele completo ali fez com que ele fosse, né, o mais reconhecido, mas muito legal que está trazendo aqui o Wallace. Então, tanto o evolucionismo de Darwin e Wallace revolucionou o entendimento moderno sobre biologia e biodiversidade, e até o entendimento do espaço que é ocupado no meio natural, sendo que hoje é um dos pilares fundamentais da biologia na totalidade. Aí olha só a pergunta, quais são os 3 elementos principais do evolucionismo de Darwin e Wallace? Letra A, herança genética, seleção artificial e seleção natural. Letra B, variação biológica, herança genética e lei do uso e desuso. Herança genética, letra C, né? Herança genética, lei do uso e desuso, seleção artificial. Letra D, variação biológica, herança genética e seleção natural. Essa questão, o gabarito está a letra B. Variação biológica, herança genética e seleção natural.
Aqui entra um pouco a questão da herança genética. Isso aqui, lembrando que é algo bem mais para frente, né? Com o neodarwinismo ali, bem depois que acharam os trabalhos do Gregor Mendel, né, que está lá o pai da genética, e que começou a ter mais sentido. Então essa questão é a mais correta, mas essa herança genética eu acho que o Darwin e o Wallace eles não contribuíram. Acho que isso já é a parte lá do Mendel, mas foi o que o gabarito da questão trouxe, que é a mais correta, né? A letra A, herança genética, seleção artificial. Não tem seleção artificial, é errado. Variação biológica, herança genética e lei do uso e desuso. Lembrar que lei do uso e desuso é Lamarck, né? Então, quando a gente está fazendo questão, a gente está tanto revisando o conteúdo que a gente já estudou, está aplicando, né? Que você estuda, faz as anotações, e na hora da questão você está botando ali, lembrando, recordação ativa. Mas vem uma coisa diferente, lei do uso e desuso. Anota isso e pesquisa. Quem é que fala da lei do uso e desuso? Será que isso é importante? Se caiu na prova, é. Então, lei do uso e desuso é do Lamarck. Por isso que não está correto. Herança genética, lei do uso e desuso e seleção artificial. Então, errada. Então, letra D, correta. Tranquilo? Então, vamos avançando. Trouxe umas questões bem legais de ciências. Eu tenho outros vídeos aí no canal que vocês podem estar assistindo, da Banca Verbena, sobre ecologia, sobre o próprio evolucionismo, a evolução. E eu quis trazer umas questões um pouco diferentes para vocês verem também como é que é cobrado, né? Apesar, às vezes, perguntando, quem é você, né? Eu sou Fábio, professor Fábio, estou aí um tempinho, há pouco tempo, colocando vídeos no YouTube. Se quiser, pode estar me acompanhando lá no Instagram. Sou formado em biologia, atualmente trabalho na Universidade de Brasília, né? Sou servidor público na Universidade de Brasília e sou professor contrato temporário aqui no DF há uns 5 anos já. Então tenho uma experiência em sala de aula com biologia e com o próprio concurso. Fui aprovado aí nos últimos 3 concursos em primeiro lugar para professor contrato. Então tenho uma expertise aí já há um tempo no mundo dos concursos públicos. Então, questão 5. O sistema solar possui 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Note que Plutão é hoje considerado um planeta anão, segundo a União Astronômica Internacional. Cada planeta tem composição, tamanho e clima próprios, né? Sendo que são classificados como rochosos, gigantes gasosos ou gigantes de gelo. Tendo em vista a composição dos planetas, quais são considerados rochosos? Questão certeza aí que vai ter, né, pessoal, na prova. Sem dúvida, a gente tem que ir sabendo quais são os planetas rochosos, quais são os planetas ali de vapor, né, o de gelo. Então, e aí, qual que vocês colocariam? Lembrando, pessoal, dá uma pausa no vídeo, tentem fazer. Errou, bota no caderninho de erros. Por quê? Porque nesse momento é reta final, é fazer muita revisão e fazer muita questão. Então, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, será que é essa? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte? Júpiter, Saturno, Urano e Terra, Mercúrio, Vênus, Terra e Júpiter. Então, questão B, né, pessoal? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os planetas rochosos. Tranquilo? Vamos nessa. Questão 6. O movimento do braço de um ser humano ocorre quando o cérebro envia impulsos elétricos pelos nervos, motores até os músculos. Esses impulsos. Deixa o pessoal está ligado aqui. Está ligado. Envia impulsos elétricos pelos nervos motores até os músculos. Esses impulsos fazem o cálcio ser liberado dentro das fibras musculares, permitindo que as proteínas actina e miosina deslizem entre si e provoque a contração, que é a contração muscular, né? Graças a essas duas proteínas aí. Músculos que se contraem puxam os ossos aos quais estão ligados, enquanto músculos opostos relaxam, produzindo um movimento coordenado do braço. Quais são os sistemas do corpo humano envolvidos diretamente no movimento do braço, tendo em vista a descrição acima? Então, vocês veem, ele traz muita informação complexa, mas eu acho que a forma que ele cobra é bem tranquila. A parte de fisiologia, né, ali, anatomia. Então, questão A, sistema imunológico e músculo esquelético ou locomotor? Não tem nada a ver com imunológico, né, pessoal? Sistema imunológico tem ali os leucócitos, que são células de defesa, os linfócitos, e que fazem parte dos leucócitos, né? Neutrófilo, é todo o sistema de defesa da produção de anticorpos. O sistema músculo-esquelético está correto, mas vamos lá. Sistema nervoso e digestório? Nada a ver, né? Sistema imunológico e digestório? Sistema nervoso e músculo esquelético ou locomotor? Então, questão letra D, né? Então, tudo isso que foi falado adentra esses sistemas. Então, lê a questão, tá com dúvida, releia,
Que olha só, ele foi falando ali do movimento dos braços, questão da contração muscular. Então, tudo isso entra tanto no nosso sistema nervoso, que vai do cérebro, né, até a região, faz esse movimento, a informação vai e é graças a esses neurônios, e o músculo esquelético, que é o locomotor. Então, questão letra D. E aí, pessoal, estão gabaritando? Como é que vocês estão aí? O rendimento de vocês em relação a essas questões? Tá fácil? Tá difícil? Preciso revisar isso? Falei aí nos comentários. Questão 7. Instituto Verbena. O naturalista britânico, olha só, Darwin e Wallace de novo. Então, é um assunto que eles gostam, viu, pessoal? A evolução. Tem um vídeo no canal aí, depois dá uma assistida. Propuseram que as espécies evoluem por meio de mecanismo da seleção natural, na qual indivíduos mais adaptados ao meio ambiente sobrevivem e deixam mais descendentes, fazendo as populações evoluírem ao longo do tempo, e características serem fixadas em populações biológicas. Segundo essa proposta teórica do evolucionismo de Darwin e Wallace, a resposta mais adequada para a pergunta, olha só, se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? Seria a seguinte, isso é uma boa reflexão, hein? A gente, quando vê aquela imagem do homem, né, evoluindo do macaco, ali é uma questão não, é uma imagem ilustrativa completamente errada. E a gente vai ver por que aquela imagem está errada. Seres humanos, de fato, descendem de macacos atuais, porém a evolução humana estagnou. Seres humanos e macacos atuais descendem de ambos de um ancestral comum, vivo atualmente. Vamos ver. Seres humanos, de fato, descendem de macacos atuais, de forma que no presente macacos tornando-se humanos. Eita ferro, hein? Seres humanos e macacos atuais descendem ambos de um ancestral comum extinto. Então, aqui, pessoal, questão letra D. Tanto o ser humano como o macaco, eles descenderam, né? Ambos de um ancestral comum extinto. E isso não é eu que estou falando, não é o Fábio que está falando, isso aí é de acordo com fósseis, né? A evolução ela não é mais uma teoria, ela é um fato. Então, através de fósseis, estudos, né, mostrou que nós temos sim uma semelhança com os macacos. Nosso material genético tem um grau de semelhança, mas não tem como a gente ter descendido do macaco. Por quê? Porque para a gente ter descendido de alguma coisa, essa espécie tem que ter entrado em extinção. Que não é o caso, né? O macaco está aí. Então, nós temos um grau de parentesco, mas não evoluímos dele. Então, aquela imagem que a gente vê o homem evoluindo, o macaco, né, vai evoluindo e vira um homem, está completamente errada. E olha só, pode cair no dia da sua prova. Questão 8. O efeito estufa é o processo natural em que certos gases da atmosfera retêm parte do calor irradiado pela superfície da Terra, mantendo o planeta aquecido e o suficiente para sustentar a vida. Sem ele, a temperatura média seria mais baixa. O problema surge quando esses gases aumentam em excesso, intensificando o aquecimento global. Algumas atividades humanas intensificam a liberação de gases do efeito estufa, como, letra A, o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, o uso de energias renováveis e o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis e o reflorestamento e o uso de energias renováveis. Então, pessoal, isso a gente está cansado de ver aí, né, o que causa o aquecimento global. O efeito estufa é algo que é necessário para o planeta Terra. O problema é justamente quando vai liberando muitos gases, devido ao quê? A queima de combustível fóssil. Outra questão também é o desmatamento. Então, questão letra A. Então, quando isso aumenta, é intensificado, faz com que o processo acelere, né? Isso libera mais gás, aumenta o efeito estufa, a Terra vai ficando mais quente e vai tendo um problema em cadeia. Então percebam que a banca gosta muito desse assunto. Questão 9. Existem dois tipos fundamentais de células na natureza. As células procarióticas são mais simples e não possuem um núcleo definido ou organelas internas membranosas. As células eucarióticas são mais complexas e têm núcleo definido e organelas internas membranosas. Então, olha só, organismos como bactérias e arqueias, ou árqueas, né, são formados por células procarióticas. Os animais, plantas, fungos, protozoários e algas são formados por células eucarióticas. Apesar dessas diferenças fundamentais, todas as células possuem. Então, olha só, ela trouxe várias informações complexas que são importantes a gente ter, mas vamos ver da forma que ela cobrou. O que precisa, independentemente da célula, fala que eles têm.
Membrana plasmática, citoplasma, ribossomo e material genético. Será que todas as células têm? Que letra B ficou duplicado, né? Mas ribossomos, material genético, unicelularidade e heterotropismo. Membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e multicelularidade. Letra D, ribossomos, material genético, multicelularidade e autotrofismo. Então, o que elas compartilham, né, pessoal? Por exemplo, as células da bactéria é assim, tem a membrana, olha meus desenhos aí. Aí tem o material genético e vai ter os ribossomos, né? Ixi, passei um pontinho, ó. Ribossomo, vai tendo lá os ribossomos. Então, tem membrana plasmática? Ambos têm, tanto a célula procariota como a célula eucariota. Citoplasma? Ambos têm também. Ribossomos e material genético? Então, a letra A está mais bonita, né? Então, é interessante, que aqui está trazendo a similaridade. A gente precisa saber da similaridade, mas também pode ser cobrado as diferenças. Essa questão eu trouxe no texto, mas o que difere uma célula eucariota de uma procariota? A membrana nuclear, que antigamente era chamada de carioteca. Então, as células eucariota têm a membrana nuclear. Eucariota vem de verdadeira carioteca. E procariota antes da carioteca. Então, isso você tem que ir para a prova sabendo a diferença de uma célula eucariota e uma procariota. E digo mais também, a questão saber diferenciar, saber a similaridade entre uma célula eucariota vegetal e uma animal. Elas têm ribossomos, mitocôndria, complexo de Golgi, várias estruturas similares. Mas o que diferencia uma célula eucariota animal uma vegetal? Aí tem que lembrar, a célula vegetal tem a parede celular, a célula vegetal tem o cloroplasto. Para que serve o cloroplasto? Lá na fotossíntese, beleza? Então é uma revisão que eu vou fazendo com vocês, mas é importante que vocês vão para a prova com isso bem afiado. Questão 10. O autotrofismo é a capacidade de alguns organismos terem de produzir seu próprio alimento, a partir de substâncias simples. Esse processo pode ocorrer por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. Heterotrofismo é quando um organismo não produz seu próprio alimento e precisa obtê-lo consumindo outros seres vivos ou matéria orgânica do ambiente. São considerados organismos heterotróficos Quem é heterotrófico? Os fungos é heterotróficos? As plantas? Letra A. Letra B, animais e fungos. Letra C, fungos e algas, animais e plantas. Então, olha só, os fungos, eles são heterotróficos. As plantas não, né? As plantas são o principal quando a gente fala de autotrofismo é as plantas, né? Mas não só elas são autotróficas, algumas bactérias são autotróficas, as algas, né? Tá dentro de protozoários, que é uma bagunça, né? Tem algas no reino protista, tem algas no reino plantae. Então, algumas algas também realizam fotossíntese e autotrofismo. E algumas artes também. É uma bagunça essa parte de classificação biológica, apesar de estar melhorando. Então, as plantas são autotróficas, então não pode ser animais e fungos. Então, animais e fungos, né? Tanto os animais eles precisam se alimentar de algo externo, então eles são heterotróficos. Então, lembrar de trófico é alimento. Heterotrófico, alimentação diferente. A gente precisa se alimentar do meio externo. Os fungos também. Os fungos, o tipo de alimentação dele é uma alimentação extracorpórea. Ele libera ali uma enzima, essa enzima vai fazer a digestão e depois é só puxada ali como nutriente. Então, questão B. As algas, lembra que as algas são autotróficas e as plantas também. Questão 11. No início do século XX, os lobos foram exterminados pelo ser humano no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Como consequência, o ecossistema entrou em desequilíbrio. Espécies como os alces se multiplicaram demais, consumindo excessivamente a vegetação. Em 95, os lobos foram reintroduzidos e, na sua presença, voltou a controlar a população de alces, com menos pressão sobre as plantas, e a vegetação se recuperou. Nesse contexto, quais espécies citadas podem ser consideradas consumidores primários? Então, olha só, pessoal, eu acho bem elaboradas as perguntas e a questão é bem tranquila. A questão traz muita informação, assim, às vezes, que pode dar uma dúvida, mas a pergunta, ó, nesse contexto, quais espécies podem ser consideradas consumidor primário? A gente só precisa lembrar lá da cadeia alimentar, quem é produtor, quem é consumidor primário, consumidor secundário. Então, será que é os lobos que é o consumidor primário? Será que é os seres humanos? Será que são os alces? Será que são os vegetais? Então, nesse contexto, quem é que é o consumidor primário? É os alces, né? É eles que se alimentam ali das plantas. Então, a gente vai fazendo associação. Os lobos não, são consumidores secundários. Que a partir do momento que retirou os lobos, os alces foram ali dando esse desequilíbrio.
Então, questão 12. A educação ambiental é um processo e estudo contínuo que desenvolve conhecimentos, valores e atitudes que levam os indivíduos humanos a compreender, respeitar e agir de forma responsável em relação ao meio ambiente, estando relacionada com a promoção do uso sustentável dos recursos naturais, assim como também na participação ativa da solução de problemas socioambientais. São um exemplo de atividade diretamente relacionada à educação ambiental. Então aqui a gente precisa saber, né, educação ambiental, definição, falar um pouco de definição e algumas atitudes, né, algum que está relacionado a isso. Será que é a letra A? Reciclagem e manejo de resíduos, processos e trabalhos industriais não sustentáveis. Então não é sustentável, então descarta, né? Reciclagem e manejo de resíduos, administração pública sem gestão ambiental, sem gestão ambiental a gente descarta. Reciclagem, manejo de resíduos, preservação de espécies e ações educativas envolvendo o meio ambiente, parece essa aqui, né? Reciclagem, manejo de resíduos, preservação de espécies, pesquisa científica em matemática pura. Então, é a letra C, né, galera? Letra C aí, a resposta que mais se adequa aí a atitudes relacionadas à sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Então, tá acabando, pessoal. Mais uma questão aí, a penúltima, ou é a antepenúltima. A fecundação no ser humano, essa questão já é um pouquinho mais. Também é importante vocês estudarem essa parte de fecundação, mitose, meiose, né? Então, olha só, mais a meiose, né? A fecundação no ser humano é o processo em que um gameta masculino, que é o espermatozoide, se encontra com um gameta feminino, o óvulo, e consegue penetrá-lo. Assim sendo, o material genético de ambos é unido para formar uma única célula, chamada de zigoto. O processo que forma os gametas em si é um tipo específico de divisão celular, chamado de meiose. Olha só. Tendo em vista tanto os processos de fecundação e de meiose, e a quantidade de material genético. Os gametas do ser humano são células, olha só, fiquem atentos, ó. Os gametas de ser humano são células haploide que possuem um conjunto de cromossomos, diploide que possui dois conjuntos de cromossomos, tetraploides que possuem 4 conjuntos de cromossomos, hexaploide que possuem 6 conjuntos de cromossomos. Então a gente tem que saber aqui a diferença de células somáticas e células germinativas, né? Então, células somáticas, elas são diploides, se tivesse, quando fala de somática, que é onde vai ter os 23 pares de cromossomo 46. Mas como está falando ali na questão, as células gaméticas, então entra aqui, ó, questão letra A, que são células haploide, possuem um único conjunto de cromossomo, que são lá, vai ter, por exemplo, na espécie humana os 23. Aí, quando se junta, zigoto ali, forma o zigoto, o espermatozoide e o óvulo, aí junta os 46. Então, as células reprodutivas, elas são haploides, que possuem um conjunto de cromossomos. Beleza? Essa questão é um pouquinho mais difícil, mas vocês vão gabaritar aí no dia da prova. Questão 14, penúltima questão. Olha só, o solo é a camada superficial da crosta terrestre e é composto por minerais, matéria orgânica, ar e água, essencial para o crescimento das plantas. Sua fertilidade depende da presença de diversos nutrientes de matéria orgânica e de matriz que permite boa circulação de ar e água. Para melhorar a fertilidade do solo, utilizam-se diversas práticas como, exemplo, adubação orgânica, adubação mineral, calagem. Dentre diversas práticas de fertilização de solo, destaca-se a rotação de culturas por meio de leguminosas. Essa prática reduz a dependência de fertilizante químico pelo fato de que algumas leguminosas possuem suas raízes. Então é só lembrar um pouco, isso aqui é muito cobrado, né, o assunto de ciência. E o que que tem lá nas raízes, né? É só lembrar o que que tem nessas raízes dessas leguminosas. Por que que utiliza as leguminosas? Então existe um motivo, né? Será que ela tem fungos que fixam o oxigênio na atmosfera no solo, podendo esse ser aproveitado pelas plantas? Bactérias que fixam o oxigênio atmosférico no solo, podendo esse ser aproveitado pelas plantas? Fungos que fixam o nitrogênio atmosférico, podendo esse ser aproveitado na planta? Bactérias que fixam nitrogênio atmosférico no solo, podendo esse ser aproveitado pelas plantas. Então aqui fala um pouco sobre a questão do solo, mas a gente tem que entender também os ciclos biogeoquímicos também. Ó, cobrou o ciclo biogeoquímico da água e aqui está falando do ciclo do nitrogênio. Então a gente tem que lembrar que o nitrogênio, que é fixado na Terra, são graças às bactérias. Então a gente vai ter diferentes tipos de bactérias que vai fazer esse processo. Vai pegar o nitrogênio,
e vai fazer todo aquele processo, né? A nitrificação, que muda para amônia, que muda para nitrito, tem a questão do nitrato, tem todo um fluxo, né? Então, questão letra D, bactérias que fixam nitrogênio atmosférico no solo, podendo ser aproveitadas pelas plantas. E questão 15, para a gente finalizar o nosso estudo. Pessoal, se você chegou até aqui, peço aí que curta o vídeo, dê um suporte aí, para que esse vídeo chegue para outras pessoas também, que possam estar aí se preparando assim como vocês. A compostagem é o processo de decomposição de resíduos orgânicos, como o resto de alimentos, folhas e esterco, pela ação de micro-organismos que transformam essa matéria-prima em um conjunto rico de matéria orgânica e nutrientes, utilizando principalmente para enriquecer o solo para práticas agrícolas de forma que aumente a retenção de água. Estimula a atividade biológica e libera nutrientes de forma gradual e natural. O uso de compostagem está de acordo com as práticas de letra A, tratamento químico de resíduos industriais tóxicos. Nada a ver, né, pessoal? Decomposição de resíduos inorgânicos, sustentabilidade ambiental e social, processo de esterilização e saneamento de resíduos médicos hospitalares. E qual que vocês colocariam? Eu ficaria entre a letra C. C de certo, né? Sustentabilidade ambiental e social. Então, galera, aqui eu trouxe uma revisão com vocês, uma prova bem recente. Aconselho demais que vocês baixem essa prova aí do Instituto Verbena, dessa prefeitura de Gameleira, de Goiás. Façam como simulado, vejam ali como é que é cobrado essas questões, para que no dia da prova não tenha surpresa, vocês estejam preparados. Então, obrigado aí, espero que vocês possam serem aprovados, curtem o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.